Meu nome é Júlia e hoje nós vamos falar sobre as células-tronco. O que são as células-tronco? Células-tronco podem ser encontradas em células embrionárias e em diversas partes do corpo. Por exemplo, no sangue, na placenta, no cordão umbilical, na medula óssea e entre outros. As células-tronco possuem a capacidade de se transformarem em qualquer célula do corpo, podendo assim replicar-se várias vezes, diferentemente de outras células do organismo. Além disso, essa capacidade de renovação que acontece por meio da divisão celular pode ocorrer de maneira induzida nas células-tronco, após períodos de inatividade. Dessa maneira, atualmente, os estudos de engenharia genética têm avançado muito, visto que os cientistas apostam na manipulação das células-tronco para fins terapêuticos, cura e tratamento de determinadas doenças degenerativas e crônicas, traumas e recuperações de tecidos danificados. Existem 3 grandes grupos de células-tronco: as embrionárias, as não embrionárias ou adultas e as induzidas. Células-tronco embrionárias. As células-tronco embrionárias, como dizem o próprio nome, são aquelas encontradas nos embriões, aproximadamente 5 dias após a fecundação, ou seja, elas se formam no começo do desenvolvimento embrionário. Células-tronco adultas. As células-tronco adultas são células indiferenciadas que possuem a função de renovar e reparar os tecidos do corpo. Porém, elas são menos versáteis do que as células-tronco embrionárias. Assim, em relação às células-tronco embrionárias, as células adultas não são derivadas de tecido embrionário e possuem a capacidade de se transformarem em menor escala. Células-tronco induzidas. As células-tronco induzidas são aquelas produzidas em laboratório. As primeiras foram produzidas a partir das células da pele, em 2007. Após alguns testes, foi comprovado que essas células podiam se diferenciar nos 3 folhetos embrionários. Assim, elas são retiradas de um indivíduo adulto, o que diminui alguns dos conflitos bioéticos de uso das células-tronco ao excluir o uso dos embriões. Essas células representam a possibilidade de tratamento de alguns tipos de doença, pois representam a possibilidade de reconstrução de tecidos e órgãos. Curiosidades. O primeiro registro de utilização de células-tronco no Brasil foi para curar lesões de uma fêmea de lobo-guará, atropelada por um caminhão em 2010. O tratamento durou 4 meses, metade do tempo previsto para a recuperação do animal. Nas células-tronco também pode haver alteração genética. E uma das patologias originadas pela alteração genética das células-tronco é a anemia Fanconi. A anemia de Fanconi é uma doença genética que ilustra a importância das células-tronco hematopoéticas na manutenção da saúde hematológica. Devido à mutação em genes desenvolvidos na reparação do DNA, as células-tronco da medula óssea falham em manter a produção adequada de células sanguíneas, levando a uma série de complicações clínicas. A anemia Fanconi é causada por uma mutação em pelo menos 22 genes diferentes, que codificam proteínas essenciais para a via de reparo do DNA. A deficiência nessa via resulta em instabilidade genômica, especialmente nas células-tronco, que são responsáveis pela produção contínua das células sanguíneas. Como fazer a prevenção de doenças relacionadas às células-tronco? É feito o diagnóstico genético pré-implantacional. O PGD é uma técnica usada para a combinação de fertilização in vitro para prevenir a transmissão de doenças genéticas. Embriões são testados para mutação genética específicas antes da implantação, reduzindo o risco de doenças hereditárias como a anemia de Fanconi. A outra forma de prevenção é o aconselhamento genético. O aconselhamento genético fornece informações e suportes ao indivíduos com risco de doenças genéticas relacionadas às células-tronco. Identificar portadores de mutação pode ajudar a tomar decisões informadas sobre a reprodução e cuidados preventivos. Quais são os tratamentos de doenças relacionadas às células-tronco? Transplante de células-tronco hematopoéticas é um tratamento comum para as doenças hematológicas, como leucemia e linfomas. Envolve a substituição de células-troncos defeituosas por células saudáveis de um doador compatível, restaurando a função hematopoética. Conclusão. As células-tronco representam uma fronteira promissora na medicina moderna, com potencial para revolucionar tratamentos e curas para várias doenças. Embora existam desafios significativos a serem superados, as pesquisas continuam a avançar, oferecendo esperança para inúmeras condições médicas.